Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a Rússia está de olho em ameaças nucleares feitas por representantes do Estado de Israel. Falei sobre isso no vídeo de ontem, sobre essas ameaças, vou repetir rapidamente isso no dia de hoje aqui para a gente falar sobre as repercussões dessa fala, sobre as repercussões que ocorreram e sobre as repercussões que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Porque como é que um ministro de um governo, a gente está falando aqui de um ministro, um radical sionista, que é ministro do Estado de Israel, fala sobre um ataque nuclear e não há nenhum questionamento sobre, como assim, armas nucleares quando se fala do Estado de Israel? Então a Rússia levanta essas perguntas, que são perguntas fundamentais. É sempre preciso esclarecer o seguinte, sempre repito: quando a gente fala de Rússia e Israel, não estamos falando de inimigos, não estamos falando de adversários. Estamos falando de dois países, dois governos que têm ótimas relações. O Estado de Israel e o Estado russo têm ótimas relações. Então, quando a Rússia faz esses questionamentos, a Rússia não está atacando um adversário, está levantando perguntas sobre um país com o qual tem muito boas relações. Tá? Só para deixar claro. Ah, não acredito, então está negando fatos. Pode fazer a pesquisa que tu quiser aí na rede, que tu só vai encontrar boas relações. Claro, atritos acontecem entre vários países, mas no geral a Rússia e Israel têm muito boas relações. Tá? Trago aí a seguinte matéria da mídia russa, né, para derrubar o meu alcance. Né? Normalmente eu uso a mídia corporativa para tentar alavancar, mas hoje eu estou derrubando meu alcance, né, usando a mídia russa. Os algoritmos não vão gostar. Que é a agência TASS. A sugestão do ministro israelense de ataque nuclear em Gaza levanta questões, segundo o setor de relações exteriores da Rússia. Está aí a foto da Maria Zakharova, que é porta-voz das relações exteriores da Rússia. O Sergei Lavrov é o ministro das relações exteriores da Rússia. E continuo na matéria. A Maria Zakharova sublinhou que tais declarações de responsáveis israelitas esclarecem as verdadeiras razões pelas quais Tel Aviv, ou seja, o governo de Israel, se opunha ao estabelecimento de uma zona livre de armas nucleares no Oriente Médio. Por quê? Porque Israel tem uma política ambígua sobre se tem ou não tem armas nucleares. Aí vem um cidadão, um radical sionista, ministro do governo Netanyahu, como ele e vários outros ministros radicais sionistas, e o cara fala, olha, que é o que eu coloco nas letrinhas vermelhas, o ministro de Israel disse que não há inocentes em Gaza, um discurso cada vez mais comum que parte dos representantes do Estado de Israel, que quanto mais o tempo passa, mais tentam naturalizar a ideia de que todos os civis em Gaza são responsáveis pela violência contra o Estado de Israel, e isso naturalizaria um massacre de todos os civis. Israel tenta colar essa ideia, mas é uma ideia que não cola. Diga-se de passagem, é crescente o sentimento de repulsa pela violência que está sendo promovida por Israel na faixa de Gaza. A imagem de Israel está se deteriorando muito rápido, e faz bastante tempo, por causa da escala da violência, dos assassinatos que Israel está promovendo na faixa de Gaza. Então tentam colar essa história, mas essa história não cola. Existe uma tentativa de desumanizar os civis em Gaza, os palestinos, mas isso não está colando. Continua ali no primeiro ponto. E esse mesmo ministro cogitou, ou não descartou, um ataque nuclear. Se já está difícil a situação para o Estado de Israel, com o massacre que está promovendo,
temos um mês aí e um mês de ataques e mais de 10 mil mortos e mais de 70% mulheres, crianças e idosos, logo não são combatentes do Hamas. Imaginem vocês se houver um ataque nuclear a Israel. O capital político internacional de Israel ele já foi torrado pelos próximos anos. É disso que a gente está falando aqui. Israel está tendo uma dificuldade enorme de manter qualquer apoio. Mesmo os aliados de Israel estão tentando fazer operações para tentar desviar foco, operações para tentar aliviar a tensão, mas está muito complicado. Israel está numa jornada de assassinatos que está destruindo a imagem do país. Segundo ponto, letrinhas azuis. Para a Rússia, a coisa soou como uma admissão que é ilustrativa dos planos de Israel para a região. Vão promover ataques nucleares, então tem armas nucleares. Aí tem algumas perguntas que são importantes no meio disso tudo que a Rússia coloca, que são perguntas essenciais. Todos vocês acho que vão pensar, puxa, mas é verdade isso. Letrinhas azuis. Depois eu leio essa matéria aqui e a gente continua discutindo essa questão de Gaza. Tá? A Rússia cobrou fiscalização da ONU e perguntou se os Estados Unidos estão por trás das armas nucleares de Israel. Por quê? Porque o cara fala sobre ataque nuclear, a pergunta natural que a ONU deveria fazer, os conselhos responsáveis por armas nucleares deveriam fazer é: que armas nucleares? Quantas são? Em que condições foram produzidas? Onde foram feitos os testes? Que armas são essas? De onde vieram essas armas? Os Estados Unidos estão por trás disso, então. Então a Rússia coloca essas questões, que são questões essenciais, e repito, partindo de um país que tem ótimas relações com o Estado de Israel. E é incrível que essas perguntas não foram feitas. Existe lei internacional ainda? Se elas existem, essas perguntas precisam ser feitas ao Estado de Israel. Porque a sensação que eu tenho com tudo o que está acontecendo é que Israel tem o direito de agir à margem da lei. Israel se sente dono do mundo. Tanto é que o secretário-geral da OTAN, o Antônio Guterres, que é uma figura que a gente não pode dizer que ele é contra o projeto da OTAN, nem que ele é contra o projeto de Israel, contra o projeto do Estado de Israel, mesmo ele fez críticas ao Estado de Israel, à violência que está sendo perpetrada pelo Estado de Israel, e o diplomata lá de Israel na ONU, com toda a sua empáfia, como se fosse dono da ONU, dono do mundo, o cara exigiu a demissão do secretário-geral da OTAN, não, da ONU, tá? Se eu tiver falado OTAN, me perdoe, da ONU, que é o Antônio Guterres. É um absurdo. Os caras promovem massacres e se sentem no direito, sei lá se divino, de botar banca ainda, como se fossem donos do mundo. Quem essa gente pensa que é? Colocam isso justamente nas letrinhas vermelhas. Israel atua à margem da lei, desrespeitando leis internacionais, brincando aí, né, de reinventar o conceito de crime humanitário, porque pela percepção de Israel nada mais é crime humanitário. Israel já cometeu aí todos os crimes humanitários possíveis e imagináveis e está todo dia renovando o seu arsenal de barbaridades e tudo fica por isso mesmo. É por isso que a imagem de Israel está desgastada. Israel atua à margem da lei e mesmo assim recebe apoio dos Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos já está questionando, deveria questionar e já está. Amplos protestos contra o apoio dos Estados Unidos, algum trancando portos, pessoal aí fazendo cerco na Estátua da Liberdade, gente na rua, na frente de espaços políticos. Por quê? Porque é crescente a sensação correta de que o que está acontecendo em Gaza não pode continuar. Trago mais uma matéria sobre isso da Associated Press. Então trouxe a mídia russa, me derrubou nos algoritmos, agora vem a Associated Press, que é para jogar lá na lua, né? Porque mídia ultracorporativa. Lutando contra o Hamas nas profundezas da cidade de Gaza, olha que heróico que é Israel, Israel prevê o controle da segurança do enclave após a guerra. O que o Estado de Israel está falando é dominar Gaza. A Associated Press faz todo esse malabarismo aqui, tentando passar um
uma aventura heróica que não existe do Estado de Israel, na verdade é uma jornada assassina, para dizer que Israel quer controlar a faixa de Gaza. Ora, toda a mídia fez um esforço enorme para dizer que não, Israel não está tentando fazer uma limpeza étnica ali. Não está tentando dominar a faixa de Gaza. Israel está tentando responder ao Hamas. Ora, essa ideia da autodefesa e da resposta já não cola mais. O próprio Estado de Israel está admitindo que quer administrar a faixa de Gaza. Letrinhas verdes. Os Estados Unidos propõem uma repressão indireta e disfarçada de Israel através de ocupação de forças militares internacionais. Israel está propondo escancarar a repressão. O que os Estados Unidos estão dizendo é: disfarça, faz de maneira mais camuflada que está difícil de defender. O que Israel está dizendo é: eu não estou nem aí. Nós nos sentimos como donos da verdade, como de posse de um direito divino de massacrar pecadores. Isso apareceu em vários discursos do Netanyahu. Esse lunatismo religioso, essa bobagem religiosa que Israel leva à frente, apareceu em vários discursos do Netanyahu. Então, quando eu falo aqui que eles se sentem portadores de um direito divino de massacrar outros, isso está no discurso, nos discursos do Netanyahu, isso está nas falas dessa base sionista radical do governo israelense. Continuamos aí no tema, tá? Lembremos ali, né? Letrinhas azuis. A inteligência de Israel, já vou falar dessa notícia aqui, tá? A inteligência de Israel também considera a hipótese de expulsar os palestinos de Gaza para o Egito, o que é um crime humanitário. Deslocamento forçado de contingentes humanos é crime. Israel já está cometendo crimes quando manda todo mundo do norte sair, isso já é crime humanitário, tá? Isso já não pode fazer. Israel já está cometendo vários crimes humanitários aí. Vários crimes humanitários. É por isso que a mídia, mesmo com todo o seu esforço de propaganda a favor de Israel, não está conseguindo esconder. Porque os caras não estão fazendo questão de esconder, eles estão mostrando os assassinatos. Aí eu trago a seguinte matéria, ainda dentro do mesmo tema, né? O Biden diz ao Bibi, a um Benjamin Netanyahu, tá? Bibi, que uma pausa nos combates de 3 dias pode ajudar a garantir a libertação de alguns reféns. Na verdade, o que o Biden está propondo de novo é um alívio, uma válvula para liberar a tensão. É tipo um pino de segurança. Cara, tem que dar um alívio nisso aí, porque senão a pressão vai explodir e não vai dar para contornar. Nem todos os factoides e contranarrativas que possam ser gerados aí vai conseguir disfarçar a péssima imagem que Israel tem. E vão aparecer várias contranarrativas, coisas estapafúrdias, para tentar encobrir o que Israel está fazendo. Mas está muito difícil de esconder. A escala da matança é tal que a verdade está saltando nos olhos das pessoas. Letrinhas vermelhas. O objetivo da pausa é gerar um alívio de tensão, já que a imagem de Israel está se deteriorando no mundo todo. No mundo todo e, inclusive, internamente, já que tem protestos internos contra o Netanyahu. Porque assim, ó, assim como a certeza de um fato, que Israel não está nem aí para autodefesa e resposta ao Hamas, ele está aí para matar civis palestinos e controlar Gaza, internamente também existe esse mal-estar de que o governo está nem aí para os reféns israelenses. Porque não está. A refém que foi liberta, embora a mídia corporativa não tenha falado disso, porque é bandida mesmo, a refém foi liberta e eles cortaram toda a fala dela, a entrevista que ela deu, e só ela disse que foi um inferno. Só que a entrevista dela deu todo o sentido contrário do que desse recorte. E dentre as várias críticas que ela fez ao Estado de Israel, estava o fato de que ela disse que o governo de Israel não se preocupa com os reféns, nunca fez nada nesse sentido. Então existem movimentos dentro de Israel pressionando o governo Netanyahu, que é um governo que já acabou, a fazer algo. Terceiro ponto. Israel teme que uma pausa para a posterior retomada de ataque seja ainda pior para sua imagem. Tá, Israel deu 3 dias e agora volta a matar civil de novo. Então Israel está numa situação assim, ó, o governo do Netanyahu.
e a máquina de guerra de Israel. Se parar agora, soa como derrota. E os assassinatos ficam nas costas de Israel. Se continuar, para tentar tirar a imagem de derrota para o Hamas, vai aumentar a imagem de assassino. Não tem muito que Israel possa fazer. Nesse campo, o Hamas já obteve vitória sobre Israel há muito tempo. Continuamos aí nesse assunto. Aí vem a Casa Branca e diz: muitos milhares de pessoas inocentes mortas em Gaza, diz os Estados Unidos. Ué, antes questionava os números, agora afirma os números. Letrinhas azuis. Agora a Casa Branca admite a morte de milhares de inocentes após ter sido constrangida a voltar atrás, já que havia afirmado não acreditar nos números do Ministério da Saúde de Gaza. O Biden próprio disse: esses números aí talvez não sejam corretos. Só que o Ministério da Saúde de Gaza, que eu coloco no segundo ponto ali, letrinhas vermelhas, o Ministério da Saúde de Gaza emitiu uma lista com os nomes dos mortos, constrangendo os Estados Unidos. Agora vem esse papo aqui. Então, assim, ó, se a gente tem boa memória, isso é essencial na compreensão de toda da política, da geopolítica, da vida. Boa memória é importante para a vida. Se a gente tem uma boa memória e recorda as coisas que vão sendo ditas, a gente vê várias contradições. Os Estados Unidos falam coisas, depois voltam atrás, dizem que não falaram. Então, primeiro chamaram o Ministério da Saúde de Gaza de mentiroso, agora dizem que é verdade. Ou seja, os Estados Unidos são os grandes mentirosos, os Estados Unidos. Sempre foram. Levianos, mentem, voltam atrás. Para um país que se diz a maior potência do mundo, são irresponsáveis, cretinos, imorais. Isso é posicionamento de um governo que se diz de uma potência? Questionar os números do Ministério da Saúde de um povo que está sendo atacado, aí volta atrás. Podemos falar da nação palestina, embora não reconhecida internacionalmente, existe a nação palestina, sob ataque. Cisjordânia, faixa de Gaza, estão falando da nação palestina. Então questionam os números da nação palestina e aí agora voltam atrás e dizem que talvez os números estejam corretos. Isso é comportamento de um país que quer dizer que é liderança global? Isso é comportamento de moleque. Letrinhas verdes. Mesmo assim, mesmo com todo esse constrangimento, os Estados Unidos dizem estar embarcando armas e munições diariamente para Israel. Tanto é que tem grupos que estão tentando brecar o envio de armas para Israel, porque contribuem para a matança, né? E é um movimento louvável, diga-se de passagem. Vamos falar da conversa aí que está marcada para o dia 15, 16, alguma coisa assim, né? Daqui a uma semana, entre o Xi Jinping, líder político chinês, e o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. E a OTAN, através do seu centro de estudos, que é o Atlantic Council, Conselho do Atlântico, está fez um texto aí propondo pautas que o Biden deve levar e não pode deixar de fora da discussão com Xi Jinping. Quem acompanha o canal aqui vai ter muita coisa que eu já falei, boa parte das coisas aqui já conversamos, faz parte de um contexto, mas é importante organizar essas ideias direitinho para ver o que tende a estar nessa conversa aí. Aquela coisa, né, que eu sempre digo para vocês, o que vai mudar? Se a conjuntura concreta não muda, conversas não vão mudar. Então, existe uma tendência, por tudo que está colocado, do cenário continuar o mesmo. A gente não vai achar que uma conversa entre o Xi Jinping e o Biden irá mudar algo. Não vai mudar. Mas a conversa é um fato importante, por quê? Porque é o momento da gente pensar a conjuntura. Trago aí o artigo é o seguinte, tá? Quem quiser, entre no portal do Atlantic Council e faça a leitura. Claro, com todo o cuidado do mundo, porque é um centro de estudos da OTAN, então cretinice pouco é bobagem lá, mas, né, lendo com cuidado, a gente extrai algumas coisas. Como o Biden pode aproveitar ao máximo uma reunião com o Xi Jinping? Eu trouxe uma foto aí, qualquer dos dois, né?
Começa pelas letrinhas vermelhas. Ambos podem conversar, os dois aí podem conversar, né, irão conversar, muito provavelmente, à margem da cúpula de cooperação econômica Ásia-Pacífico que vai acontecer nos Estados Unidos. Acho que vai acontecer nos Estados Unidos. Acho que vai ser na Califórnia. Acho que é, tá? Agora me perdoem que eu não anotei isso. Mas vai haver essa conversa, né? E aí vai haver a possibilidade de colocar algumas questões. Vai mudar tudo? Não, não vai mudar nada. Mas é importante marcar a conversa que estamos falando aqui de dois gigantes internacionais. Segundo ponto. China e Estados Unidos têm mantido uma tensão contínua, crescente, com pontuais sobressaltos. Para mim, isso aqui é um resumo das relações dos Estados Unidos e da China nos últimos anos. É uma tensão contínua, crescente, com pontuais sobressaltos. Uma conversa anterior existiu naquele contexto lá da Nancy Pelosi, que foi um dos pontuais sobressaltos, né, que ela visitou Taiwan. Aí teve aí várias discussões fake, né, falsas aí sobre a China disse que vai derrubar o avião, a China nunca disse isso. Aí a China fez operações em torno de Taiwan para marcar presença e controlou e contornou a situação de maneira muito habilidosa. Só que há uma crescente tensão. Por quê? Porque há um crescente movimento dos Estados Unidos para tentar gerar uma situação complicada para a China. E a China tem respondido a isso. Então há uma situação de crescente tensão. E é contínuo, né? Os sobressaltos eles são pontuais. Letrinhas azuis. Continuamos no mesmo assunto. O contexto geopolítico é de crescimento de conflitos no mundo, com a questão de Gaza somando-se à questão da Ucrânia. Então a gente tem um crescimento dos focos de grande tensão, não são conflitos regionais, troca de tiros de fronteira. A gente está falando de conflitos consideráveis, de massacres, como no caso de Israel em Gaza, eventos como o caso da Ucrânia, que indispõe indiretamente Rússia e OTAN, num conflito semidireto. Temos uma situação de crescente tensão no entorno da China. Então, esse é o contexto geral. Letrinhas vermelhas. E lembrando, tá? O Biden faz essa visita de olho nas eleições também. Então, ele precisa tomar muito cuidado com a conduta que ele vai ter. E precisa ser uma coisa na linha, ali, na risca. Porque assim, ó, o Biden tá difícil as eleições para o Biden. Não tá fácil. O Biden tem uma probabilidade enorme de perder as eleições para o Donald Trump. As pesquisas todas apontam isso. Tanto é que se ventila a possibilidade do Biden nem concorrer. Tem forças democratas aí querendo que ele nem concorra porque pode ser que ele perca feio. Então, o que o Biden vai fazer nessa reunião é campanha eleitoral. Só que é difícil, né? Coloco isso no segundo ponto ali, letrinhas vermelhas. O texto aponta que quase 80% do povo dos Estados Unidos é a favor de evitar uma guerra com a China. Isso não significa que o povo dos Estados Unidos seja pró-China, são coisas completamente diferentes. O povo dos Estados Unidos tem seus problemas com a China, mas entre ter seus problemas com a China e querer uma guerra com a China, são coisas diferentes, completamente diferentes. Então, o texto aponta que quase 80%, o texto do Atlantic Council, que quase 80% do povo dos Estados Unidos é a favor de evitar uma guerra com a China. Não quer guerra com a China. Não é momento para guerra. Diga-se de passagem, eu acho que o povo dos Estados Unidos não quer guerra nenhuma. É contra alimentar a guerra na Ucrânia. Então não está querendo guerra. Está querendo desenvolvimento, emprego, queda de inflação, essas coisas todas, né? Inclusive, um dos fatores mais negativos que jogam contra o Biden é a perspectiva de futuro econômico. Há uma desilusão muito grande há muitos anos nos Estados Unidos com essa questão econômica. Mas o Trump, ele fará o Biden parecer o candidato pró-China se ele não pesar nas suas falas. Na verdade, o Trump sempre tenta fazer o Biden parecer o candidato pró-China, enquanto os democratas tentam fazer o Trump parecer o candidato pró-Rússia. Na verdade, nem o Biden é pró-China, nem o Trump é pró-Rússia. Isso são só discursos eleitorais que muita gente acaba acreditando. Não há esse tipo de observação possível. Tá? Isso não é nem minimamente realista.
Às vezes é uma questão eleitoral dos Estados Unidos que extravasa muita gente fora. Já vi muita gente no Brasil reproduzindo essa babaquice. Isso aí não é verdade. Letrinhas verdes. A OTAN aconselha o Biden a pressionar o Xi Jinping a ter uma conduta mais produtiva, entre aspas, termo usado pelo texto, sobre Ucrânia e Israel, ou seja, a ter uma conduta pró-Ucrânia e pró-Israel. Na verdade, a China se posiciona de uma maneira diplomática, criticando a violência contra civis por parte do Estado de Israel, não fechando portas com o Estado de Israel. Quanto à questão da Ucrânia, a China se apresenta como mediadora, tanto é que a Ucrânia vê na China uma mediadora. A Ucrânia nunca rechaçou qualquer, digamos assim, proposta da China para intermediar um cessar-fogo. A Ucrânia nunca atacou diretamente a China. A Ucrânia toma esse devido cuidado. E tem boas relações com a Rússia. Então a China se apresenta como uma espécie de adulto na sala contra um moleque. Os Estados Unidos agem como moleques diplomáticos. Então o que os Estados Unidos querem é uma conduta irresponsável da China que ela não terá. A China não terá essa conduta irresponsável. E claro, a China nunca vai apoiar os interesses da OTAN, por um fato óbvio. A OTAN é adversária da China. Às vezes os textos da OTAN querem que a China se comporte como um aliado, como um membro da OTAN, sendo que a OTAN é adversária da China. Continuamos aí, letrinhas azuis. O artigo propõe também que Biden converse sobre a China rever as suas leis de blindagem tecnológica e econômica, ou seja, desmanchem a soberania para a gente poder continuar com mais liberdades econômicas para fazer e acontecer. Quer que a China derrube as suas leis de anti-espionagem, que tem uma política de não controle dos dados. O que os Estados Unidos querem é um afrouxamento da soberania. É um cenário de guerra tecnológica, pelo amor de Deus. Segundo ponto. Os Estados Unidos fazem propostas muito descabidas. Eu vou trazer outras aqui depois. Depois dessa discussão, eu vou fazer outras discussões aqui, vocês vão ver que é uma proposta mais absurda que a outra. Segundo ponto. O texto sugere que Biden fale sobre leis para maior responsabilidade no uso da inteligência artificial, porque tem uma guerra tecnológica. E essa é uma questão, porque eu tenho visto vários magnatas do mundo da tecnologia dos Estados Unidos, e aqui eu incluo também o Elon Musk, mesmo ele não sendo propriamente estadunidense. Ele é sul-africano, mas é um magnata ligado aos Estados Unidos. E eu já vi vários magnatas do campo da tecnologia preocupados com os rumos da inteligência artificial. O que a gente tira daí? A gente tira daí que os Estados Unidos temem o desenvolvimento da inteligência artificial da China. Porque se eles estivessem nadando de braçada, voando em céu de brigadeiro, eles não estariam com esse papo de cuidado com os rumos da inteligência artificial. Eles temem o desenvolvimento da inteligência artificial contra eles. Terceiro ponto. O artigo sugere que Biden tranquilize a China sobre Taiwan, com o velho papo: os Estados Unidos não são a favor da independência de Taiwan. Eles são formalmente contra a independência de Taiwan. Eles formalmente reconhecem o princípio de uma só China, que Taiwan é parte integrante do território chinês com autonomia administrativa. Mas na prática eles trabalham o tempo inteiro para fomentar o separatismo em Taiwan. Por isso que eu falei, enquanto ele atua para incendiar o cenário. O discurso público é um, a prática é completamente outra. E tem outras coisas que apareceram nas conversas no texto que eu não pude trazer, né? Tem muita coisa ali, a questão do fentanil e outras coisas que não deu para trazer porque ficaria muito extenso. Eu trouxe aqui só um filezinho aí para vocês poderem degustar. Né? Aí mais um tema interessante, né? Que é, se a ordem global muda, os acordos também devem mudar. Que é o que eu falo. Os acordos, organizações, instituições, cúpulas, encontros, todo tipo de protocolo internacional, todo tipo de burocracia internacional ligada à diplomacia, relações diplomáticas, segue a linha das relações concretas de força e de poder. Se a ordem concreta muda, as relações também irão mudar, os acordos também terão que ser refeitos. Por que eu estou falando isso? Porque havia uma ordem unipolar, pós-Guerra Fria, com hegemonia da OTAN,
E essa ordem está se desfazendo. Toda a institucionalidade anterior, inclusive muita da qual sobreviveu à Guerra Fria, é uma institucionalidade do pós-Segunda Guerra, que sobreviveu à Guerra Fria e sobreviveu a esse período unipolar, agora está fazendo água, não está conseguindo superar mais essa transição para um cenário multipolar. O que é a multipolaridade? É a emergência da influência de outras forças no cenário global. Rússia, China, e abre espaço para outros aparecerem, os BRICS no geral, etc. Olhem essa matéria aqui, por que eu dei essa introdução? Por causa dessa matéria aqui. A Rússia retira-se do importante Tratado Europeu de Controle de Armas. A OTAN suspende a sua participação. Está aí o Putin, porque estamos falando da Rússia, né? Letrinhas vermelhas. O acordo visava, o objetivo desse acordo era controlar a implantação de armamento convencional na Europa. Esse acordo aí ele guarda aquele cenário de pós-Guerra Fria, de transição para um cenário de controle unipolar da OTAN. Tanto é que ele envolve a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A questão é, o rompimento desse acordo, que já tinha sido desrespeitado antes, ele é muito simbólico sobre o fim desse cenário unipolar. Letrinhas azuis. A Rússia já havia suspendido em 2007 a sua participação quando a OTAN desrespeitou o acordo. Tem alguma coisa a ver com a atuação dos Estados Unidos e armamentos na Bulgária e na Romênia. E agora a Rússia saiu formalmente, porque já tinha sido desrespeitado pela OTAN. Claro, a mídia vai tentar vender, olha a Rússia saindo de maneira unilateral, quer levar o mundo para a guerra. Na verdade, a Rússia só está assim, ó, ela só está formalizando relações que já estão degradadas há muito tempo. Então esse acordo não tinha validade. A Rússia vai argumentar. Deixa eu trazer aqui alguns argumentos da Rússia, né? Depois eu falo dessa notícia aqui. A Rússia disse que a atuação da OTAN, letrinhas azuis, a Rússia disse que a atuação da OTAN na Ucrânia e a entrada da Suécia e da Finlândia no bloco, a Suécia está na porta de entrada, a Finlândia já entrou, na OTAN, demonstram a inutilidade do tratado, que é um tratado pós-Guerra Fria. Ou seja, aquele cenário diretamente posterior à Guerra Fria, de unipolaridade, ele está acabando. O que a gente está vendo? A mídia sempre falando o seguinte, a mídia corporativa, a ONU não está conseguindo fazer nada, a ONU não está conseguindo fazer, a ONU muito pouco conseguiu fazer. Mas ela está se revelando ainda mais inútil do que o normal. Isso significa o quê? Que a ONU já vem perdendo validade há muito tempo. Ou ela é reformatada, ou ela vai desaparecer. Porque já há um questionamento sobre o que é a ONU, o que a ONU deveria ser. O presidente do Cazaquistão, o presidente do Cazaquistão, ele fez uma fala sobre como ele vê o mundo multipolar. Eu li uma matéria a respeito. Eu concordo com o diagnóstico que ele faz, de que existe um novo cenário multipolar, no qual existe o crescimento de uma hostilidade, é um momento complicado, mas que tende a desaguar no momento em que os países tenham mais voz. Eu concordo com essa percepção, e que é um momento conturbado, é um momento difícil pelo qual passamos, mas isso vai desaguar numa situação de mais debate. Só que aí depois ele fala, mas aí há uma tendência para reconstruir os organismos internacionais de forma a eles serem mais plurais. Aí eu acho que é muito idealismo, porque ele fala que deve se afastar a possibilidade, como intenção tudo bem, mas eu acho que não é essa a tendência. Deve se afastar a possibilidade de formação de blocos, de uma desglobalização. Eu acho que a tendência é justamente essa. Então, pesquisem essa fala do presidente do Cazaquistão sobre o cenário multipolar. Eu concordo com parte, mas discordo de parte, né? E aí, a seguinte matéria. Olhem só. Eu trouxe não sei se tem matéria que às vezes eu trago, parece que é para irritar vocês, porque eu me irrito com ela, entendeu? Eu olho a matéria e penso, eu estou irritado, eu vou levar para irritar o pessoal também, porque eles dividirem essa raiva comigo. Matéria do South China Morning Post. Os Estados Unidos pedem à China que ajude a evitar a corrida armamentista desenfreada. Isso vindo dos Estados Unidos, cara, é de uma cara de pau. Em raras negociações nucleares em Washington. Letrinhas vermelhas. É muita cara de pau dos Estados Unidos
os Estados Unidos estarem cobrando maior transparência nuclear da China. Os caras vão no adversário, eles têm um monte de armas nucleares, vão lá no adversário dizer, não tenho mais armas nucleares. Os Estados Unidos. Terceiro ponto. Os Estados Unidos temem que até 2030 a China tenha um arsenal com 1.000 ogivas nucleares. Os Estados Unidos têm mais de 3.700 e poucos. A Rússia tem mais de 4.000. Então a China já falou sobre isso. E ela falou corretamente. Quando começou a se discutir ali, a Rússia tem que... Os Estados Unidos, né? A Rússia tem que se comprometer, a China também. A China falou, olha, eu estou muito atrás de vocês, então se resolvam aí porque eu quero emparelhar a parada, depois a gente conversa. Né? Não tá certo? Não tá certo. Não, a China não pode. Tem gente que defende bomba nuclear para o Brasil, mas acho que a China não deve ter. O Brasil tem que ter o seu projeto nuclear, a China tem que ter o seu projeto nuclear. Né? Não é assim? Podem discordar, mas eu acho que é importante para o país. Continuamos. A Ucrânia está criticando a fadiga dos aliados. Quem falou sobre fadiga, para não usar a expressão derrota para a Rússia, foi a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália. Ela caiu naquela... Tem uns trolladores aí russos que eles ficam fazendo ligação se passando por outras pessoas, e eles já pegaram uma porrada de gente nesses trotes que eles passam. A bola da vez foi a Giorgia Meloni. Tá aí a Giorgia Meloni e ela acabou falando coisas que não agradaram muito o governo ucraniano. Portal Político traz a seguinte matéria. O principal assessor do Zelensky critica o Ocidente por fadiga de guerra. Palavras da Giorgia Meloni. Tá? A matéria continua. Aqueles que estão cada vez mais cansados da guerra de Vladimir Putin na Ucrânia, né? Tem que jogar na conta do Putin, podem acordar no mundo com menos liberdade, disse o Andriy Yermak, que é o político, que esse aí é o nome do assessor do Zelensky. Então ele fala que a Ucrânia é um bastião de defesa da democracia contra as autocracias. Essa bobagem toda da OTAN. Né? Vamos falar do fato, letrinhas vermelhas. A Giorgia Meloni falou sobre o cansaço dos aliados da Ucrânia, da OTAN no geral, em um trote de humoristas russos. Ela caiu no trote e acabou falando que, olha, tá difícil a situação, que é o que eu coloco nas letrinhas azuis ali. Ó. Ela disse que os países aliados da Ucrânia buscam uma saída para o fim do conflito porque há um desgaste. Há um desgaste logístico, há um desgaste por causa da crise econômica e há um desgaste de opinião pública. A Ucrânia vive um mau momento. Como vai se... Essa situação na qual a OTAN se encontra é especialmente desfavorável. Israel arremessando na lata do lixo, de 3 ainda, né? Tem que ser de fora do garrafão, a sua imagem internacional para números piores do que já tinha. O Zelensky com uma imagem internacional péssima. O que a OTAN vai fazer? Porque o jogo está difícil para a OTAN. Tem 2 frontes extremamente impopulares. O de Israel está aí há um mês massacrando o palestino e já tem gente trancando o porto para a arma não chegar em Israel. Tá aí o Zelensky com cara de aborrecido, né? Tiraram um brinquedo dele. Letrinhas azuis, continuamos no mesmo ponto. Setores da OTAN têm discutido a possibilidade de um fim negociado para o conflito, inclusive com a Ucrânia fazendo concessões à Rússia. Isso vai ter que acontecer. Se a Ucrânia continuar nesse desgaste, a OTAN vai se desgastar, a Ucrânia vai se desgastar, se ela tentar ampliar a intensidade do conflito pode acabar desandando a maionese e aí a Rússia vai passear na Ucrânia. Então a questão é, o momento da Ucrânia é especialmente complicado. Letrinhas vermelhas. Internamente, setores políticos e militares estão divergindo a respeito do futuro da Ucrânia. Então a gente viu aquela coisa do Zaluzhny de um lado, do Zelensky do outro. Então há problemas externos e problemas internos. Me parece o governo Zelensky entrando em colapso. O projeto Ucrânia, o projeto pós-Maidan entrando em colapso. Terceiro ponto. Está difícil para os governos dos países aliados manterem um apoio à Ucrânia. A questão já é muito impopular. Muito impopular. O Zelensky é uma porta na cara por dia. Né?
É uma batida de telefone na cara por dia. Que Israel não querem ele lá e cancelou de novo a ida a Israel, que o pessoal não quer o Zelensky. Convida o Trump para ir na Ucrânia, o Zelensky o Trump diz não é de bom tom, não vou. Então tá difícil a vida pro Zelensky, viu? O pessoal não tá querendo conversar com ele. Daqui a pouco o pessoal vai começar a apagar as fotos nas redes sociais com o Zelensky. O Champagne vai lá pegar de volta o Oscar que ele deu pro Zelensky. Né? E aí, sim, o Champagne deu um Oscar pro Zelensky. Tá? Já saibam. Eu gosto dos filmes do Champagne. Não, eu gosto de alguns filmes do Champagne. Só que eu não tenho conseguido mais assistir os filmes do Champagne. O papel do Champagne nesse conflito na Ucrânia foi para ser educado e vergonhoso. Mais uma matéria aí, né? Palestinos no Chile criticam Israel. E isso explica em boa medida as decisões do Boric. Eu logo vi, né? Vocês já sabem, né? Sabiam que eu ia criticar o Boric. Eu não gosto da figura do Boric, acho uma figura perniciosa, né? Acho uma figura desprezível. Tá, chega de adjetivos. E tem várias críticas à figura do Boric, mas eu vinha dizendo uma coisa, o Boric estava indo bem nessa questão dos palestinos e continua indo bem. Mas isso tem uma explicação bastante robusta e concreta e bem embasada. Tá aí, ó. No Chile, uma diáspora palestina faz ouvir a sua voz sobre o que acontece em Gaza. Então, o Boric, ele vem pressionando diplomaticamente Israel para parar o massacre. O Boric é o presidente do Chile. A Colômbia está nessa toada, a Bolívia está nessa toada. Vamos para a América Central, Honduras está nessa toada. Claro, não precisa nem dizer que Nicarágua, Cuba estão nessa toada. A gente volta para a América do Sul, Venezuela está nessa toada. Então, existem forças fortemente críticas a Israel. E tem o Chile. O Petro na Colômbia e o Boric são surpresas fazendo isso, porque normalmente eu discordo de quase tudo que eles falam. E o Boric, o Petro até é mais normal eu encontrar falas com as quais eu venha a concordar, mas a maioria eu discordo. Agora, o Boric foi realmente uma exceção, mas tem uma justificativa. Tá aí o Chile no mapa, trago 2 pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. A comunidade palestina no Chile é a maior fora do Oriente Médio. São 500 mil pessoas, 500 mil palestinos, numa população chilena de 20 milhões. Então isso é um enorme contingente populacional. Isso explica a conduta do Boric. Segundo ponto. Isso explica o posicionamento de Boric crítico em relação ao massacre de Israel em Gaza. É cálculo político. Eu logo vi que não seria por questão de valor político que ele faria uma coisa dessa. Eu logo vi, né, que isso aí, o Boric isso aí não ia sair de um projeto, né? Tudo bem. Por bem ou por mal, pelo menos está se posicionando certo. Letrinhas azuis. A comunidade judaica no Chile condena a postura do governo Boric, mas são apenas 16 mil pessoas. Então o Boric colocou no cálculo, não, vocês não vão ouvir, eu vou ouvir essa galera aqui. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Chile, Colômbia e Bolívia estão fazendo forte pressão diplomática sobre o Estado de Israel. E não são só esses são os que recentemente apresentaram fortes críticas. A Bolívia já tinha cortado relações antes, inclusive, anos atrás. E está recebendo críticas do Estado de Israel, logicamente, né? Porque não pode discordar do Estado de Israel. Né? Terceiro ponto. Parte considerável dos movimentos populares latino-americanos se solidarizam com os palestinos, porque veem Israel como um aliado que é dos interesses da OTAN. Veem Israel como um projeto colonial, colonialista, expansionista, que esmaga palestinos. Então o Sul Global se identifica com os palestinos como Sul Global, enquanto Israel faz parte do projeto colonialista. É por isso que boa parte dos movimentos populares latino-americanos se identificam com os palestinos. Vocês podem perceber, os movimentos populares críticos na América Latina se solidarizam com a Palestina e normalmente criticam o Estado de Israel. Por quê? Porque Israel é visto como, digamos assim, o norte global e não como o sul global. Como um projeto colonialista no Oriente Médio. É por isso que há uma crítica desses setores. E aqui eu não estou colocando o Boric como movimento popular. Tá? O Boric é cálculo eleitoral mesmo. E aí o último tema, né? Que faz tempo que eu estou para falar dessas questões do Panamá, mas eu fui jogando para depois. Até que num dado momento eu pensei, pô, tem que falar do Panamá, cara. Eu estou toda hora cruzando com esses protestos. Qual é a questão? Qual é o problema com o Panamá que eu não falar, entendeu?
Então eu trouxe aqui, tá tendo protesto no Panamá e estão ficando cada vez maiores. Aí teve um episódio com um cidadão que não se sabe quem ainda, tá tudo muito nebuloso. Tem gente que diz que o cara é norte-americano, estadunidense. O cara entrou disparando contra manifestantes e matou 2 lá, né? Trago aqui o seguinte título: Protestos tomam as ruas do Panamá. Matéria da Reuters. 2 mortos em protesto no Panamá à medida que aumentam as tensões antigovernamentais. O Panamá está vivendo o quê? Primeiro que o Panamá está tendo vários protestos e não são de hoje. Isso aí já corta aí. Cara, já veio matéria aqui até do ano passado sobre isso, né? De atos contra que demonstra uma grande impopularidade dos Estados Unidos lá dentro. Tá? Esse é o primeiro ponto. E esse fato aqui em específico ele envolve uma mineradora canadense. Então a gente tem vários motivos para a insatisfação do povo panamenho, tá aí o Panamá no mapa. Né? E isso vem acontecendo, eu vinha sempre empurrando para depois. Ah, não vou falar do Panamá agora, vou falar depois. Né? Até que eu acho justo falar disso agora. Sei que eu já não falei do Panamá em algum momento, eu não me lembro exatamente, mas esses protestos, já vi vários protestos quando o Blinken, né, foi visitar o Panamá, teve muito protesto contra o Antony Blinken, então existe uma insatisfação crescente. Diga-se de passagem, isso é uma constante na América Central. Aquilo que os Estados Unidos consideram a América Latina como seu quintal e a América Central como seu degrauzinho da porta de casa. Né? Porque colado ali. Então a gente vê um movimento de crescente insatisfação na América Central contra os Estados Unidos. Inclusive de vários governos cada vez mais tendendo a se desgarrar dos Estados Unidos. Aí a gente vê no Panamá vários protestos. Esses protestos mais recentes eles foram alimentados por causa de uma insatisfação popular com uma mineradora canadense e um péssimo contrato que o governo está assinando. Diga-se de passagem, já observaram como essas mineradoras canadenses dão problema? Vocês já pararam para ver? Não é nenhuma novidade mineradora transnacional dando problema, mas já viram a quantidade de problemas associados a mineradoras canadenses, cara? O que gera de problema não está no gibi esses caras aí, entendeu? Claro, eu nem vou partir da premissa básica, conduta minha, que eu acredito. Isso aqui é uma percepção minha, percepção política. Questão mineral é da alçada do Estado. O interesse transnacional não se mete na questão mineral. A soberania, para mim, é isso. É um uso autônomo dos recursos, das riquezas que um país tem no seu chão, para o uso da sociedade, desenvolvimento da sociedade, da economia de um país. Ou seja, nós usufruímos um recurso que é nosso. Então, para mim, isso é uma questão inegociável. Então eu nem vou entrar nesse aspecto de que, lógico, o transnacional vai dar problema com o minério, porque há um problema de princípio aí. Eu nem vou entrar nesse aspecto. Quem acompanha o canal sabe que a minha posição sobre soberania é essa. Defesa das riquezas para uso da população, uma soberania popular, que beneficie o povo e não oligarquias. Soberania sem a questão popular é chauvinismo. Então eu nem vou partir desse pressuposto, mas para além disso tem os problemas dos péssimos contratos, da destruição do ambiente que isso promove, essas empresas aí destroem tudo e fazem discurso ambiental, isso que é engraçado, né? Então vai ver todo mundo agenda SAG lá, aquele ESG lá, governança social e ambiental, todo mundo é eco, todo mundo é verde, todo mundo quer salvar o mundo do aquecimento global, mas são os caras que mais esbugalham com a natureza, são os caras que mais exploram a mão de obra, devem com campanha de diversidade, inclusão, mas são os maiores cretinos que fazem todo tipo de atrocidade de exploração, exploram países, buscam países com leis mais frouxas para poder pintar e bordar. E aí tu vai ver o discurso é bonito, os outdoors assim, colocam uma diversidade, mulher, homem, trans, um negro, um japonês, uma loira. Coloco todo tipo de coisa e na hora da prática é uma bandalheira total. Então é preciso observar isso, né?
Sim, você sabe o que eu penso sobre essa propaganda toda de diversidade e meio ambiente. Isso aí parte dos maiores canalhas que existem, né? Letrinhas vermelhas. O povo é contra a assinatura de um contrato com uma mineradora canadense no Panamá. Né? Esse é o fato. Que está alimentando. A revolta não é só por causa disso. Segundo ponto, greves estão ocorrendo e ruas estão sendo fechadas contra o contrato abusivo e que é um processo crescente de insatisfação, entendeu? Há uma insatisfação colocada ali que transcende essa questão da mineradora, mas essa questão da mineradora é abusiva mesmo. E aí, momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, momento de pedir o apoio financeiro para os que gostam do canal e que podem e querem apoiar o canal. Apenas os anúncios, as propagandas que aparecem aí durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas das receitas das propagandas, ficaria muito difícil manter esse trabalho. O que mantém efetivamente o trabalho aqui funcionando é o apoio que alguns de vocês dão ao canal e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio. Todas elas pode apoiar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E não estão em ordem de importância, todas as 3 formas são bem-vindas. Primeira forma de apoio, através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Está aí o site, o link do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, tem gente que coloca o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu coloco um e-mail. Se vocês colocarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. Aqui no YouTube, é um botão que fica embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube. Tem várias faixas de valor ali, vocês podem escolher, que vão do 8 ao 80, fica a critério de vocês. Vocês escolhem qualquer uma das possibilidades, vocês que escolhem o valor com que ajudam, tá? Fica a critério de vocês, é uma ajuda solidária. Repito, agradeço a todos que apoiam e repito também, todas as formas de apoio são bem-vindas. Vou parando por aqui e tchau para vocês.